Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês grandemente, com toda a sorte de bênção. E aí, como que vocês estão? Está tudo bem? Eu quero estar lendo com vocês hoje uma palavra que é a palavra de Deus, que está em Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bons testemunhos. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Eu li o 3, agora o 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também mesmo, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado por Deus. Não foi achado por Deus o transladara, pois antes da transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Aqui já fala, né, gente, que pela fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos ter fé, precisamos usar a nossa fé para que nós venha agradar a Deus. Aqui fala de várias pessoas que serviram a Deus, né? Fala de Noé, fala de Abel, que Abel agradou a Deus com a sua oferta, e Caim não, porque ele deu a pior oferta para Deus. E nisso, ele deu a pior oferta e Deus se agradou da oferta de Abel, não da de Caim. E Caim não gostou dessa, se sentiu rejeitado, né? Como que Deus pode aceitar a oferta do meu irmão e não a minha? Então, pessoal, precisamos ter fé, precisamos usar a fé. Quem tem falta de fé, peça a Deus que Ele dá. Não podemos caminhar sem fé. As pessoas de antigamente, aqui fala, pois pela fé os antigos obtiveram bons testemunhos, né? E isso nós precisamos fazer. Precisamos usar a nossa fé, porque obras o Senhor tem a fazer. Mas se nós não usar a fé, como que vai acontecer o milagre?
porque tem coisas que só Deus pode fazer. Mas nós precisamos ter fé e agradar o nosso Deus. Porque nós tendo fé, usando a fé, orando, buscando ao Senhor, aqui fala que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aqui fala de Noé, fala de várias pessoas aqui, fala de Abel, Enoque, né? E Noé também. E muitas pessoas hoje em dia não têm fé, qualquer coisinha já fica esmorecendo, já fica agitado. Se não consegue algo naquele momento, já fala, eu não vou mais permanecer, vou parar, porque eu não aguento mais. Eu já orei tanto, já busquei tanto, cadê que Deus me deu isso? Cadê que Deus preparou? Mas nada é no nosso tempo. Tudo é no tempo de Deus. E tem coisas que Deus não vai nos dar, porque Ele sabe que não é bom pra gente. Nós, como seres humanos, nós somos insistentes em querer algo que Deus não quer. Aí a gente fala, Deus preparou. Mas aí a pessoa passa por muitas lutas e pede, Deus, eu quero. E Deus, de tanta pessoa insistir, Ele dá. E quando dá errado, a pessoa fala, foi Deus que me deu. Mas, na maioria das vezes, a pessoa pede errado. Precisamos fazer a vontade de Deus, não fazer as coisas do nosso jeito, porque assim, dessa forma, Deus não se agrada. Precisamos usar a nossa fé, precisamos ter fé, exercitar a nossa fé. Mas precisamos também ouvir a voz do Senhor, orar e esperar o Senhor falar conosco. Pode falar conosco na palavra, a gente abrindo a Bíblia e lendo. Pode falar com a gente através de um irmão, de uma irmã. Pode falar com a gente de várias formas. Deus fala com a gente de várias formas. Basta a gente prestar atenção, sempre estar ligados, para que a gente venha ouvir a voz de Deus. Não só querer falar e não ouvir. Então, pessoal, essa foi a palavra de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que o Senhor venha estar falando mais ao coração de vocês, venha tocar profundamente em vocês e não desistam. Se tem pouca fé, peça que Deus venha aumentar a fé. Mas não fica vivendo aí murmurando, reclamando, achando que nada adianta, que nada vale a pena. Apesar que o mundo está indo cada vez mais de mal a pior, nós precisamos ter fé, nós precisamos buscar a Deus, precisamos estar próximos do Senhor mais e mais, para que a gente possa resistir os dias difíceis que ainda virão aí pela frente. E não esmorecer. Que vocês venham meditar mais nessa palavra de Hebreus 11, capítulo 1. Aí vocês podem ler dos versículos a seguir aí, que eu creio que Deus vai falar muito mais e profundamente com cada um de vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Fiquem todos na paz do Senhor.